Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo tapete em formato meia-lua. Nossa peça aqui, ela tem 97 centímetros de comprimento por 53 de largura. Um ponto muito fácil, muito rápido e muito gostoso de ser feito também. Olha só que linda que fica essa peça, como vocês puderam acompanhar ali na foto, fica muito bacana e essa peça dá um caimento bem bacana para você usar em diversos ambientes da casa. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção do nosso tapete meia-lua. Para fazermos o nosso tapete meia-lua, nós vamos usar duas cores do Supremo Color número 6. Ele contém 452 metros e o tex dele é 931. Então, a cor que eu vou utilizar aqui é a cor palha claro, tá? Essa cor aqui. E a outra cor que eu vou usar é a cor verde oliva. São essas duas cores aqui, elas são cores maravilhosas. Aqui eu vou abrir para que você possa ver. Olha só que lindas essas cores e super vai combinar aqui na nossa peça essas duas cores. Olha que maravilhosas essas duas cores. Então, nós vamos começar a trabalhar com essas duas cores para fazer o nosso tapete meia-lua. Claro que agora, esqueci de te falar que nós vamos usar a agulha 3,75, você pode usar a agulha de sua preferência. A agulha indicada no rótulo é de 3 a 3,5, mas você pode usar a agulha de sua preferência. Vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria para remates e uma tesoura também. Já tô amando só de ver essas duas cores juntas, que vai ficar uma peça maravilhosa. Então, para iniciarmos, nós vamos fazer o nosso anel mágico. Aqui eu vou deixar bem grande essa parte do anel mágico para eu poder arrematar bem depois para ele não soltar, tá? Fiz o anel mágico, vou subir aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Laço meu fio e faço um ponto alto aqui dentro desse meu anel mágico. Uma corrente, um ponto alto aqui no meu anel mágico. Uma corrente, um ponto alto aqui no anel mágico. E assim eu vou trabalhando até ter 8 pontos altos separados por uma corrente. Tenho aqui os meus 8 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou puxar aqui para fechar o meu anel, mas eu não preciso puxar até o final, apenas para ele dar esse formato aqui de meia-lua, certo? Então, vamos iniciar uma próxima carreira. Viro a minha peça, coloco a agulha no meu primeiro ponto que eu fiz aqui, faço um ponto baixo e mais 2 correntes, totalizando 3 aqui. Trabalho um ponto alto aqui dentro dessa minha alça aqui de uma corrente, faço uma corrente, laço meu fio, vou dentro da próxima argolinha e trabalho 2 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, dentro da próxima argolinha, trabalho mais 2 pontos altos. Olha só como vai ficando. Então, vou trabalhar assim até chegar ao final. Estou chegando aqui ao final, então, no meu último ponto, trabalho um ponto alto aqui no meu espaço e mais um ponto alto aqui nesse espaço, totalizando 2 pontos altos, certo? Então, nossa peça vai ficar dessa forma aqui. Viro a minha peça, faço um ponto baixo já no primeiro ponto alto da carreira anterior, subo mais 2 correntes, trabalho um ponto alto em cima do próximo ponto alto e um ponto alto aqui dentro desse espaço que eu tenho aqui de uma corrente. Então, observe que aqui eu tenho um bloquinho de 3. Faço uma corrente, laço meu fio, vou para o meu próximo espaço de uma corrente e trabalho 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. 3 pontos altos aqui na minha peça,
faço uma corrente, laço meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos aqui nesse espaço. Uma corrente e sigo trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então fiz exatamente como aqui no começo. Um ponto alto na alça de uma corrente e um ponto alto em cima de cada um dos pontos altos seguintes que eu tenho ali. Feito isso, viro a minha peça, ponto baixo nesse primeiro ponto que eu tenho aqui da minha carreira anterior, mais 2 correntes e um ponto alto em cima do próximo ponto alto, ficando assim 2 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio e dentro desse próximo espaço, eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma corrente, perdão, e mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço, formando assim o nosso lequinho. Laço meu fio, vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. Então, em todos os espaços a seguir, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, aqui, antes da gente passar para o outro leque, a gente vai precisar fazer uma corrente para daí fazer o outro leque, que é o que a gente está fazendo aqui, os aumentos, fazendo 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E agora sim, você vai trabalhar um ponto desta forma, o ponto leque, trabalhando até chegar nesse espaço aqui, fazendo desta forma. Então, tô chegando aqui no final, fiz aqui os meus lequinhos, certo? Então, iniciei com 2 pontos altos aqui, e aí fui trabalhando os meus lequinhos. Chegando aqui ao final, trabalho uma corrente, e aqui, nesse último bloquinho aqui, em cima do ponto, eu trabalho um ponto alto. E aqui em cima das correntes, eu trabalho outro ponto alto, ficando dessa forma, assim, a nossa peça. Agora, nós vamos trabalhar aqui uma, 2, 3 correntes, ou nós podemos fazer como a gente estava fazendo. Vira a peça, trabalha aqui um ponto baixo, certo? E fazemos mais 2 correntes para subir. E feito as 2 correntes para subir, aqui, nesse próximo ponto aqui, a gente coloca um ponto alto, uma corrente. Nessa alcinha de 2 correntes, de uma corrente, perdão, nós colocamos 2 pontos altos, uma corrente, laço meu fio, vou para esse espaço de uma corrente e trabalho 2 pontos altos, 1 e 2, uma corrente, laço meu fio, venho para esse espaço aqui e trabalho mais 2 pontos altos. A gente vai trabalhar bloquinhos de 2 pontos altos por toda a nossa carreira, tá? Aqui não tem segredo, a gente vai trabalhar 2 pontos altos separados por uma correntinha, como você tá vendo aqui, que eu já fiz nessa parte. Agora chegou a hora de nós trocarmos a cor, então, esse fio aqui eu vou cortar um pouquinho maior para que eu possa arrematar depois. E vou pegar aqui a cor palha claro pra gente fazer a nossa troca. Então, eu vou te ensinar um segredinho aqui. Na hora de você fazer aqui a sua troca de cor, então, nós vamos tecer o nosso último ponto lá, trazemos o fio e fazemos apenas a metade do ponto, certo? E aí, já pegamos o outro fio, já trazemos pra cá, já viramos a nossa peça, inserimos aqui nas 2 alcinhas do ponto anterior e fazemos o nosso ponto baixo e subimos as 2 correntes. Aqui vai ficar solto agora? Vai, mas depois a gente faz o arremate dele.
um ponto alto em cima do próximo ponto alto e um ponto alto aqui nessa alcinha de uma corrente. Ficando assim, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, vou para o meu próximo espaço de uma corrente e aqui dentro desse espaço eu vou trabalhar 3 pontos altos. A gente vai trabalhar 3 pontos altos, uma corrente, laço meu fio e mais 3 pontos altos aqui nesse espaço, tá? Uma corrente e sigo trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos dessa forma por toda a minha carreira. Então, a gente vai trabalhar aqui bloquinhos de 3 pontos altos até chegar ao final aqui da nossa peça. Cheguei aqui ao final da carreira, então, trabalhei meu último bloquinho de 3 pontos. Viro a minha peça, faço um ponto baixo já no início aqui, trabalho mais 2 correntes e faço um ponto alto nesse mesmo espaço que eu acabei de subir as correntes, ok? Faço uma corrente, laço meu fio, venho aqui dentro dessa alça de uma corrente, trabalho bloquinho de 2 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, logo à minha frente eu tenho 3 pontos altos, eu vou no meu ponto do meio e trabalho um bloquinho de 2 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio e trabalho outro bloquinho de 2 pontos altos aqui nessa minha corrente. Uma corrente, vou lá no meio dos 3 pontos, no meu ponto do meio, e trabalho 2 pontos altos. Aqui, todos dentro desse ponto do meio. Uma corrente, 2 pontos altos na alça de uma corrente. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar ao final da nossa carreira. Tô chegando aqui no final da minha carreira, fazendo meu bloquinho de 2 pontos altos, então, faço uma corrente, vou pular o primeiro e vou trabalhar, aliás, vou pular esses 2 aqui e vou trabalhar 2 pontos altos aqui no final, nessa alça de correntes. Aí, ele vai ficar exatamente igual ao início aqui. Então, a gente tem a nossa peça dessa forma aqui. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio, pra gente poder trabalhar a nossa peça. Viro a minha peça, faço um ponto baixo aqui nesse meu primeiro ponto, uma, 2 correntes, um ponto alto em cima do próximo ponto alto e um ponto alto aqui na alça de uma corrente. Uma corrente, vou lá para minha próxima alça de uma correntinha e trabalho 2 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio e trabalho mais 2 pontos altos aqui nessa minha peça. Olha só como vai ficando. Uma corrente, 2 pontos altos no meu próximo intervalo. E dessa forma, eu vou trabalhando os meus bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. E quando chegar no final, nós vamos precisar fazer esse motivo que a gente fez aqui no final, aqui no início. Então, vou dar continuidade aqui, daqui a pouquinho eu já volto para mostrar. Trabalhei aqui, então, até o final da minha carreira. Observe que eu terminei exatamente como eu comecei aqui. Então, caso você tenha dúvida, é só olhar como você começou e repetir aqui. Agora, nós vamos virar a nossa peça, fazer de novo ali o nosso ponto baixo no primeiro ponto. Subimos as 2 correntes, que totalizam 3 com esse ponto baixo. Fazemos um ponto alto aqui no mesmo ponto. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço e trabalho aqui o bloquinho de 3 pontos altos nesse espaço. Uma corrente, laço meu fio, venho para esse próximo espaço
e trabalho aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço e trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos aqui nessa nossa peça. E dessa forma, nós vamos trabalhando até chegar ao final da nossa carreira e completar esses bloquinhos de 3 pontos altos. Cheguei, então, aqui ao final da minha carreira, vou fazer o meu último bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos aqui nesse último ponto, só que agora eu vou fazer a troca de cor. Então, eu vou trabalhar apenas a metade do ponto, vou cortar esse fio e vou retomar para a cor verde oliva. Vou colocar aqui na minha agulha de tapeçaria e terminar o ponto com a cor verde, ok? Viro a minha peça, esses fios aqui eu ajusto e arremato depois. Ponto baixo já no primeiro pontinho, se ficar largo é só puxar aqui, ajusta, depois a gente faz o arremate. Trabalho aqui uma, duas correntes, um ponto alto no meu próximo ponto e um ponto alto aqui na minha alça de correntes. Trabalho uma corrente, laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Uma corrente e mais 3 pontos altos aqui dentro desse meu espaço. Então, nesta carreira aqui, eu vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, exatamente como eu tô fazendo aqui, separados por uma correntinha. Então, você pode observar que aqui a gente tá trabalhando em carreiras de ida e volta na nossa peça, tá? E ela vai ficando assim por enquanto, ok? Vou dar continuidade aqui, fazendo meus bloquinhos de 3 pontos, daqui a pouco eu volto para mostrar. Chegando aqui ao final da carreira, trabalho uma corrente, um ponto alto na alça de uma corrente, um ponto alto em cima do meu ponto alto e um ponto alto aqui na corrente para finalizar, ok? Finalizei a minha carreira dessa forma, olha só como é que ele vai ficando. Para iniciarmos uma nova carreira, vamos virar a nossa peça. E aí, vamos inserir a agulha no mesmo ponto aqui, nesse primeiro ponto, trabalhamos um ponto baixo, mais 2 correntes. Laço o meu fio, trabalho um ponto alto do ladinho aqui do meu ponto. Uma corrente, laço o meu fio, dentro desse espaço aqui, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, laço meu fio, nesse meu espaço aqui, trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, 3 pontos altos no meu próximo espaço. Então, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, uma corrente, e assim a gente vai trabalhando até o final da nossa carreira. Cheguei aqui, então, ao final da minha carreira, do meu bloquinho de 3 pontos. Nos últimos 2 pontos, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui. Para iniciarmos uma nova carreira, viramos a nossa peça. E aí, vamos trabalhar aqui nesse primeiro ponto. Um ponto baixo. Trabalhamos mais 2 correntes, um ponto alto em cima desse próximo ponto e um ponto alto na alça de uma corrente. Então, eu tenho aqui esse início, 3 pontos altos. Uma corrente, aqui no meu próximo espaço de uma corrente, eu vou trabalhar um lequinho, ou seja, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço.
uma corrente, no outro espacinho de uma corrente, apenas 2 pontos altos. Uma corrente, e no meu próximo espaço, trabalho o lequinho, sendo 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Uma corrente, no meu próximo espaço, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. Uma corrente, e assim eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira, intercalando entre leque e 2 pontos, leque e 2 pontos, até completar toda a volta aqui da peça. Cheguei aqui ao final da carreira, então nós vamos terminar como nós começamos. Um ponto alto na alça de uma corrente, e mais 2 pontos altos nos 2 pontos altos seguintes, ok? Viro a minha peça, ponto baixo já no primeiro ponto, que é para eu poder trabalhar aqui o meu ponto baixo e as minhas 2 correntes. Ponto alto no mesmo lugar, uma corrente, vou para a próxima alça, 2 pontos altos, uma corrente para o próximo intervalo, 2 pontos altos, uma corrente no meio do leque, onde eu tenho aquela corrente de separação, 2 pontos altos, uma corrente, e assim seguimos trabalhando bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente até chegar ao final da nossa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então cortei já o meu fio, mas antes eu vou precisar fazer a troca de cor, porque nós estamos trabalhando 4 carreiras de cada cor, certo? Com exceção aqui do início, que a gente começou com 5, as demais nós estamos usando 4 carreiras de cada cor. Puxo o meu fio pra cá, trabalho aqui, virando a minha peça. Ponto baixo nesse primeiro ponto, mais 2 correntes. E trabalho aqui no meu próximo ponto, um ponto alto. E na minha alça de correntes, outro ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço de uma corrente e trabalho 3 pontos altos. Uma corrente, laço o meu fio para o meu próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Uma corrente, e assim eu vou trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos até completar toda a volta na minha peça, tá? Vou dar continuidade aqui, cada espacinho que eu tenho aqui, trabalho com bloquinhos de 3 pontos altos, e quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, trabalhei o meu bloquinho de 3 pontos altos. Trabalho agora aqui 1, 2, 3 correntes para subir, ou faço o mesmo esquema de virar a nossa peça e trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto, 2 correntes e um ponto alto aqui no meu ponto do lado. Uma corrente, venho para esse meu espaço aqui, 2 pontos altos, 1 e 2. Uma corrente, mais 2 pontos altos no meu outro espaço. Uma corrente, e dentro desse terceiro espaço, eu faço um leque, ou seja, 2 pontos altos, uma corrente, e mais 2 pontos altos dentro desse espaço aqui.
A gente vai formar aqui um aumento na nossa peça. Uma corrente, 2 pontos altos no meu próximo espaço. Uma corrente, 2 pontos altos nesse meu próximo espaço. Uma corrente e no meu outro espaço eu trabalho aqui um lequinho. Trabalho aqui 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar dessa forma nessa carreira. A cada 2 bloquinhos, a gente faz um aumento. A cada 2 bloquinhos, a gente faz outro aumento. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, vou trabalhar os meus últimos 2 pontos altos aqui na minha peça. Viro a minha peça. Ponto baixo no primeiro ponto para começar, 2 correntes, ponto alto no próximo ponto e ponto alto no espaço de uma corrente. Ficaram 3 pontos, uma corrente, vou para o próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. Essa nossa carreira, ela vai ser composta de 3 pontos altos, bloquinhos de 3 pontos altos até o final. No meio aqui do leque, a gente trabalha o bloquinho de 3 pontos altos. Nos espaços de intervalo aqui que a gente tem, também são bloquinhos de 3 pontos altos. E a gente vai trabalhar dessa forma até o final da carreira, sempre fazendo bloquinhos aqui de 3 pontos altos, separados por uma corrente, ele vai ficar dessa forma aqui, olha só. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa peça, até chegar ao final aqui da nossa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então, trabalho um ponto alto aqui nessa minha alça de correntes e mais 2 pontos altos aqui, totalizando 3, como a gente fez aqui no início da nossa peça. Agora, eu trabalho aqui 1, 2, 3 correntes, ou viro a peça, faço aqui ponto baixo, mais 2 correntes para subir, e trabalho aqui outro ponto alto dentro desse meu espaço. Uma corrente, e vou trabalhar aqui outra carreira com bloquinhos de 3 pontos altos aqui. Só aqui no início que a gente fez 2, trabalho uma corrente e faço o meu bloquinho de 3 pontos altos aqui na minha peça. Uma corrente, 3 pontos altos novamente. Então, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos aqui da nossa peça, até chegar ao final da carreira. Você perceber que a sua peça vai ficar um pouquinho abaulada aqui, mas a gente vai trabalhar essa nossa carreira com bloquinhos de 3 pontos. E ela vai acertar, vai ficar bem certinha, tá? Então, vou dar continuidade aqui nessa minha carreira. E daqui a pouquinho eu volto para mostrar e pra gente fazer a troca de cor novamente também. Cheguei aqui ao final da minha carreira, vou trabalhar como no início, 2 pontos altos aqui no final da minha peça, exatamente como eu fiz aqui nesse início. Para iniciar uma nova carreira, vamos virar a nossa peça, trabalhar ali uma corrente no nosso ponto, mais 2 para subir, e aqui trabalho mais um ponto alto nesse ponto, e um ponto alto em cima aqui da minha alça de uma corrente. Trabalho uma corrente e novamente agora faço bloquinhos de 3 pontos altos.
Aliás, como aqui a gente já chegou nas 4 carreiras, a gente vai precisar fazer a nossa troca de cor. Então, para fazer a troca de cor, é aquele mesmo esquema. Você vai cortar o seu fio, pegar ali o seu outro novelo. Então, a gente tá trabalhando aqui com essas duas cores. Na hora de fazer aqui o seu último ponto, você faz apenas a metade e segue emendando o fio, como a gente já fez em outras vezes. Aí, então, você vira a sua peça e a gente vai começar a trabalhar os nossos pontos. Ajusta aqui, depois você faz o arremate, ponto baixo no primeiro ponto, mais 2 correntes para subir, ponto alto em cima deste ponto, ponto alto no próximo, uma corrente e bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, até chegar ao final da carreira. Voltei aqui, então, eu tava no início dessa carreira aqui, eu trabalhei todas essas outras carreiras exatamente igual. Foi por esse motivo que eu não retornei a cada carreira. Então, fazendo aqui a primeira carreira de verde, eu trabalhei mais 3 exatamente igual, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos e uma corrente. Quando você estiver fazendo a sua peça, você vai perceber que ela vai dar uma saialada assim. E aí, conforme você for tecendo as outras carreiras, ele vai se acertar e vai ficar bem certinho, tá? Então, por esse motivo, eu trabalhei a primeira carreira, depois trabalhei as outras 3, e depois as outras 4 aqui na cor palha claro, exatamente porque são iguais, então não há necessidade da gente fazer junto aqui, não vi necessidade. Então, se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer todas as suas outras 7 carreiras para trocar a cor. Então, aqui, pra gente trocar a cor, a gente vai fazer aquele mesmo esquema lá que a gente estava fazendo, de aqui no último ponto, a gente não trabalhar ele inteiro, trabalhar apenas metade e puxar o nosso fio. Vira a peça, ponto baixo já aqui no primeiro ponto, para subir as 2 correntes, aqui você vai ajustar ele depois, vai ficar bem certinho. Ponto alto aqui no nosso segundo ponto alto. E ponto alto aqui nessa alça. Uma corrente, laço meu fio, no meu próximo espaço eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Feitos 3 pontos altos, faço uma corrente, aqui no terceiro, trabalho um bloquinho de 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos aqui no meu ponto do meio. Uma corrente. Nesse espaço aqui, eu trabalho 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos no outro espaço. Uma corrente, então, fiz aqui meus 2 bloquinhos de 3 e fiz 2 bloquinhos de 2. Agora, vou trabalhar 2 bloquinhos de 2 pontos altos. 1 e 2. Uma corrente, vou ali no intervalo e faço 2 pontos. Uma corrente e sigo a sequência. Então, essa nossa sequência são 2 bloquinhos de 3, 2 de 2, pegando aqui no meio. 2 de 3 separados, 2 bloquinhos de 2 pontos, pegando aqui no meio, até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então, repito lá um ponto alto dentro do meu espaço de uma corrente e mais 2 pontos altos aqui nesses meus pontos, totalizando 3 pontos. Faço aqui
3 correntes para subir, ou posso virar a peça e repetir o mesmo processo de um ponto baixo no primeiro ponto, mais 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto, uma corrente, e agora nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar apenas bloquinhos de 3 pontos altos nos pontos seguintes. Então, trabalhei aqui um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo espaço, mais 3 pontos altos. Uma corrente, para o próximo espaço, 3 pontos altos aqui nesse espaço. Então, a gente vai trabalhar essa carreira apenas bloquinhos de 3 pontos altos até chegar ao final. Voltei aqui, então, estava trabalhando aqui essa segunda carreira de bloquinhos de 3 pontos altos. A terceira e a quarta também é de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, por isso, a gente não fez aqui juntos no vídeo, porque é só repetir essas últimas 3 carreiras. Então, a primeira carreira de verde a gente faz aquele esqueminha. A segunda carreira são bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, e as duas últimas são iguais a essa daqui. Então, por isso, a gente não trabalhou junto, certo? Então, finalizado aqui a nossa carreira, agora a gente vai passar uma carreirinha de pontos baixos nessa nossa base aqui da nossa peça, tá? Pra depois a gente começar a trabalhar o bico. Aliás, essa parte aqui dos pontos baixos já faz parte aqui do nosso bico. Então, nós vamos dar continuidade. Terminando aqui a sua carreira, a gente trabalha uma corrente. Vem nesse espaço que você tem aqui, já trabalha um ponto baixo. E um ponto baixo aqui nessa argola desse ponto. Vou para o meu próximo espaço e trabalho 2 pontos baixos. Para o meu próximo espaço ali, que é o meu outro ponto, mais 2 pontos baixos. 2 pontos baixos no próximo. Agora chegou a hora da nossa troca de cor. Mais 2 pontos baixos aqui nesse próximo. Esse fio eu vou deixar aqui. Aliás, se você quiser aproveitar, otimizar tempo, aqui está o fio que a gente emendou, né? Então, a gente pode dar aqui 2 nozinhos com os fios que a gente estava trabalhando. Aqui nesse outro também, porque a gente aproveita e já faz aqui o arremate, a gente já esconde esse fio. Então, vou jogar esses 2 cabos pra cá. E já vou começar a trabalhar 2 pontos baixos, escondendo esses 2 fios aqui. Aí, vou para o próximo, mais 2 pontos baixos. Vou para o próximo espaço, mais 2 pontos baixos. Para o próximo, mais 2 pontos baixos. E aí, cheguei aqui na parte onde eu fiz o outro nozinho dos 2 fios. Repito o mesmo processo, trabalho os 2 pontos baixos, levando esses 2 fios para esconder eles aqui por baixo da minha peça. E sempre trabalhando bloquinhos de 2 pontos baixos aqui nos meus pontos, ele vai ficar dessa forma aqui, vai ficar bem retinho, tá? Então, essa é a nossa intenção. Se a gente colocar mais pontos, mais do que 2, ele vai ficar repuxado, ou vai ficar abaulado, na verdade. Então, vou dar continuidade até chegar nessa parte aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Então, trabalhei aqui da minha peça do início. Quando eu cheguei aqui no meu miolinho, eu trabalhei 2 pontos baixos aqui dentro do anel mágico, apenas isso, e trabalhei aqui um ponto baixo em cada ponto, aqui 2 pontos baixos para cada espaço, e a gente ficou com a nossa peça desse jeito. Agora, nós vamos fazer a carreira de preparação base para o bico nessa parte aqui, certo?
faço aqui uma corrente, mais uma, e aqui em cima desse primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto baixo. Trabalho aqui um ponto baixo, novamente, em cima da corrente, um ponto baixo para cada pontinho que eu tenho aqui na minha frente dos 3. Então, contando aqui com a alça de correntes, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente não conta a corrente e fizemos um bloquinho de 5 pontos. Agora, trabalho aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E prendo aqui nesse ponto. Dou a distância aqui de 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Prendo aqui com ponto baixo. E aqui eu já tenho o meu primeiro ponto. Então, trabalho 2, 3, 4 e 5 pontos, certo? Olha só. Agora, trabalho mais 5 correntes. Vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. E trabalho mais 5 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos, olha lá. Trabalho agora 5 correntes novamente. Pulo 4 pontos de base e trabalho mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Trabalho 5 correntes de espaço. Essas alças que a gente tá fazendo é o que nós vamos usar para fazer o nosso bico depois. Aliás, nós já começamos aqui na parte do nosso bico, que nós vamos usar para fazer o nosso bico depois nessas alças que a gente tem aqui. Então, dessa forma, você vai trabalhar até chegar ao final da sua carreira. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha carreira aqui, desde aqui o início até chegar ao final, fazendo aqui os meus pontos. Por incrível que pareça, dá bem certinho aqui a nossa peça. A única diferença é que aqui no último ponto, ao invés de eu pular 4, eu pulei 3. Só isso. E aí, deu os 5 pontos baixos. Aí, eu vou trabalhar aqui uma corrente. Já vou aqui em cima desse ponto baixo que eu tenho aqui, dessa minha lateral, aqui, onde eu fiz os pontos baixos, e a gente vai passar mais uma carreirinha de pontos baixos. Então, aqui a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base que a gente tem aqui em toda aqui essa extensão da nossa peça aqui, certo? Então, aqui, após finalizado aqui, a gente vai trabalhar um pontinho baixo para cada ponto, até chegar nessa outra ponta aqui. Então, não tem segredo, aqui a gente tá trabalhando para deixar essa lateral do tapete mais retinha possível, ok? Então, aqui a gente trabalha um ponto baixo para cada ponto, olha só, até chegar aqui esse final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui, então, por toda a minha carreira, cheguei aqui ao final, fiz o meu último ponto baixo, aqui, e aí você pode fechar com ponto baixíssimo lá naquela alça de correntinha que você fez, e puxa mais uma corrente aqui, pode cortar o fio, porque agora nós vamos trocar a cor para poder fazer o bico. Então, para trocarmos a cor, eu já fiz aqui uma parte para adiantar, você vai prender o fio na extremidade aqui nessa ponta da sua peça e vai trabalhar mais uma carreira de pontos baixos aqui, por toda a sua peça, exatamente como a gente fez na carreira anterior. Um pontinho baixo para cada ponto que a gente tem aqui da nossa peça, certo?
Então, eu iniciei aqui nessa extremidade e trabalhei um ponto baixo. Aqui eu não fiz no vídeo, porque não há necessidade de fazermos juntos, porque é igual à carreira anterior, certo? Agora, a gente vai passar para essa parte aqui, onde a gente tem as nossas alcinhas, aquelas alcinhas de 5 correntes e 5 pontos baixos que a gente fez, tá bom? Então, chegando aqui no final, eu vou trabalhar 2 correntes, um ponto baixo no primeiro ponto, que é para fazer aqui o contorno da nossa peça, um ponto baixo no segundo, aqui, e vou trabalhar até chegar ao terceiro ponto. Então, ponto baixo até chegar no terceiro ponto baixo ali. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio, pra gente poder trabalhar essa nossa peça. Então, aqui, olha só, trabalhei aqui, faltando 2 pontos baixos para nossa alça, eu laço o meu fio e aqui eu vou trabalhar pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixos. Aliás, 11 pontos altos. Trabalhei aqui 11 pontos altos. Vou aqui na minha alcinha, aqui nas 2 alcinhas do terceiro ponto, dos 5 pontos baixos que tem aqui, e prendo com ponto baixo, ficando assim. Laço o meu fio, trabalho mais 11 pontos altos aqui dentro dessa minha alça de correntes. Então, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos aqui na minha próxima alça. Olha só como é que ela fica. Feitos os 11 pontos altos, vou lá no ponto baixo do meio, no terceiro ponto baixo, prendo com ponto baixo, laço o meu fio e vou trabalhar em cada alça dessa forma, fazendo esses 11 pontos altos aqui da minha peça. Trabalhei aqui, então, por toda a minha peça, aqui essa parte de meia lua, fazendo aqui os meus bloquinhos, tá? Cheguei aqui ao final, vou fazer o meu último ponto baixo aqui para fechar esse motivo. E depois eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui nesse canto para fechar minha carreira. Fiz o ponto baixo, outro ponto baixo aqui, as minhas 2 correntes, e fecho com ponto baixíssimo aqui nessas 2 alças aqui desse meu ponto. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, e assim eu finalizei aqui essa carreira. Agora, vamos fazer mais uma carreira de contorno dessa nossa peça, daqui até chegar essa outra extremidade aqui. Então, basta a gente fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Olha só, faço aqui uma corrente, ponto baixo no próximo ponto, ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, e assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada pontinho, até chegar nessa outra extremidade aqui. Quando eu chegar nessa outra ponta aqui, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui, então, olha só, chegando até nesse outro canto aqui, onde eu tenho a alça de 2 correntes, eu vou fazer um ponto baixo,
2 correntes, um ponto baixo nesse mesmo lugar. Em seguida, trabalho um ponto baixo no próximo ponto e um ponto baixo aqui no próximo ponto, ficando assim. Agora, nós vamos passar para essa parte onde nós fizemos os nossos bloquinhos de 9 pontos altos. Então, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes, mais uma, 6 correntes, e eu vou lá no meu sexto ponto. 1, 2, 3, 4, 5, sexto ponto, trabalho um ponto baixo, 3 correntes, para formar o meu ponto picô, e um ponto baixo no mesmo ponto. Totalizando assim, ficando assim um picôzinho. 6 correntes novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou aqui em cima do meu ponto baixo e trabalho um ponto baixo. A gente fez aqui um contorno na nossa peça, olha só. Trabalho novamente 6 correntes, 4, 5, 6, vou lá no meu sexto ponto, ponto baixo em cima do sexto ponto, 3 correntes para fazer o meu ponto picô, um ponto baixo no mesmo ponto e mais 6 correntes aqui. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Feito as 6 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto baixo. Trabalho 6 correntes novamente. E dou sequência, fazendo esse acabamento aqui, até chegar ao final lá, por toda aqui a extensão da minha peça. A gente vai trabalhando dessa forma aqui. Trabalhei aqui, então, por toda a extensão da minha peça. Aqui fazendo esse biquinho. E agora, pra gente finalizar a carreira, vou fazer as últimas 6 correntes, vou prender com ponto baixo aqui no terceiro ponto. E vou dar continuidade aqui até finalizar. Então, faço um ponto baixo dentro da alça de 2 correntes, 2 correntes, um ponto baixo no mesmo ponto e finalizo a carreira lá no primeiro ponto baixo que eu fiz. Vou cortar aqui o meu fio, vou puxar ele todo aqui pra frente. Vou colocar na minha agulha de tapeçaria, no mesmo ponto em que eu terminei, vou jogar esse fio lá pra trás pra fazer um acabamento perfeito, pra ficar bem bonito aqui essa parte. Aqui do nosso outro lado, vou trabalhar dando um nozinho aqui nesse fio, você pode fazer o arremate de sua preferência. E aí, vou começar a esconder todo esse fio que eu tenho aqui e os demais que eu tenho ali das minhas trocas de cores, né? Não tem muito, porque enquanto eu fui tecendo a carreira de pontos baixos, eu fui escondendo eles na nossa primeira carreira de pontos baixos lá. Vou dar continuidade aqui no arremate. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar a nossa peça pronta com as medidas que ficou essa peça aqui.